Olá, pessoal. Esse é o segundo episódio de Mulheres Relevantes. Hoje a gente vai falar das mulheres de 1600. Estou aqui com a minha best, Meire Rodrigues, que você já conhece, minha parceira. E a gente falou que ia ler os comentários da semana passada. Então, vamos a eles. Recebemos aqui um comentário do Link TV que diz assim: muito bom, material digno de uso para pesquisa e referência. Estão de parabéns, meninas, pela iniciativa. E vamos apresentar ao mundo as mulheres que lutaram pela reforma, mulheres que foram e são relevantes. Então, parabéns para nós. Logos, o Poder da Palavra, também comentou: muito bom ver pessoas compromissadas com uma teologia saudável. Muito obrigada pelos comentários. Não tivemos dúvidas. Então, acho que foi bastante esclarecedor nosso primeiro episódio. Se você não assistiu, assiste. E se você está assistindo, já deixa o seu like. Você já conhece a gente, sabe que vai ser de qualidade. E você que não conhece, assiste e no final dá o seu like. Não precisa dar dislike. Compartilha o nosso link para que mais mulheres sejam inspiradas e outros homens conheçam um pouco sobre a história dessas mulheres reformadoras. E eu não posso deixar de falar do nosso blog. Então, nós temos lá o Quase Teóloga. Tá aqui, ó, o link. Vai lá, tem textos muito bons, tanto os meus quanto da Best, quanto de outros parceiros, né, outros amigos. Então, entra lá, segue a gente e tá tudo certo. Então, Eu tô começando a vamos achar entrar que o no tema pessoal de vai falar, hoje. oi, Best. Vai começar a me chamar de Best, o pessoal Com por aí. certeza. O povo já me chama de quase teóloga. Então, Best É talvez seja verdade. o que eu vou chamar. Tinha um pessoal na faculdade. Ah, que é a Denise, quase teóloga D. Quase teóloga, exatamente. O professor Mário Sérgio também me chama assim. Ah, você é a quase teóloga. Mas enfim, vamos embora para as mulheres de 1600. Nossas mulheres relevantes. E o que está acontecendo em 1600? Nós comentamos o pano de fundo de 1500. E o que estava acontecendo em 1600, Beth? Bom, 1600 ali a gente já tá começando a reforma, né? Já tá efervescendo o negócio. A gente falou de John Hus no último episódio. Aqui quem aparece agora é Lutero, né? Ali já em 1517, ele já está fixando as 95 teses ali na. Esqueci o nome do lugar, não é Catedral de Capela, gente. Wittenberg. Ai, não é Capela, como é o nome, Denise? Ai, que Catedral saco. de Wittenberg. Catedral. Catedral, gente. Tô precisando comer vitamina B12. Eu preciso de vitamina B12. Enfim, ali na Catedral de Wittenberg, 1517, e a reforma começa. Como a gente falou, o ano de ali 1500, ele foi um período, 1400, 1500, ele foi um período de transformação, um período de transição, e aqui a gente já tá vendo um pouquinho mais pro final dessa transição, mais pro meio, na verdade, né? O final ainda vai demorar. De todas as coisas ali da reforma. A gente começa a ver todos os países sendo formados, os príncipes regentes ali começando a serem adeptos da reforma, a gente começa a ver as pessoas começarem a brigar dentro do período da reforma. Então, todos os dissidentes do catolicismo, eles começam a surgir as denominações, começam a surgir discussões, discussões que antes elas não eram tão abertas, elas às vezes não eram permitidas, então começa ali o pessoal a se conhecer mais, a se bicar mais, e as denominações começam a ser formadas. É muito interessante porque é o período da imprensa, então existe uma grande quantidade de cartas panfletárias de homens e de mulheres, inclusive a gente vai falar da Argula que ela usou disso, ela viralizou ali, Pois é, ali na sobre ela eu época só posso dela. dizer: escreva cartas como uma teóloga. E ela foi. As mulheres de hoje, elas são bem arretadas. A maioria delas, apesar da última ser mais discreta, são mulheres que elas vão e não tem papas na língua mesmo. Elas vão e falam mesmo o que precisam falar, enfrentam quem tem que enfrentar. E isso é muito interessante. E foi ali um período de transformação, né? É, é bem parecido com o episódio da semana passada, né? O nosso último episódio, historicamente. O que acontece é que existem coisas mais consistentes. O que estava começando a se formar começa a se estabilizar melhor, principalmente ali no que diz respeito a questões políticas. Então, as coisas estavam começando a se fazer aqui, elas já estão mais estabilizadas. E isso, em alguns momentos, ajuda os reformados e os reformadores, e em outros momentos atrapalha, né? Então, vai depender O bastante que de era um como. sopro,
no episódio passado, agora é uma ventania. Exatamente, tá dando os furacões em alguns lugares. Então, a gente vê, por exemplo, em alguns lugares em que o pessoal não necessariamente perseguia, mas eles também não apoiavam os reformadores, então eles tinham algumas questões ali, o pessoal tinha que dar uma fugida de um lugar para outro, porque eles não eram bem aceitos, e os príncipes regentes, eles têm participações muito importantes, porque eles ou protegem ou eles perseguem os reformados e os reformadores, né? Então, as questões políticas, elas têm uma influência bem forte aqui nesse período. Bora então para nossa primeira mulher, que é a. Argula von Grumbach. Eu fiquei Muito bom. treinando, quando eu fui falar com o pessoal de História com Teologia, que eu falei dela também, eu fiquei treinando, consegui falar. Argula von Grumbach, agora eu falo assim, Argula minha amiga. Agora Eu quase fiz sai. uma dissertação sobre ela. Agora sai, agora vai. Eu quase fiz uma Muito bom. dissertação sobre Precisamos ela. divulgar seus trabalhos no nosso blog. A Argula, ela é sensacional. Eu conheci ela através de uma teóloga brasileira, que ela mora no Sul, e ela estuda mulheres. Na semana passada, a gente falou que ia falar de alguns livros, eu não sei você, mas eu esqueci. Aí eu deixei um aqui do lado para eu não A gente esquecer. não falou, mas eu coloquei lá na descrição do nosso vídeo do primeiro episódio, pelo menos o livro da René Pernod, Regine Uhum. Pernod, aliás, que é sobre o mito da Idade Média. Mas nesse episódio a gente já pode sugerir outros livros, inclusive um que acabou de sair, mas a gente fala lá no final. Que é esse aqui, ó, que é o Mulheres no Movimento da Reforma, que é da Claudete Beis-Yuri, ela é do Sul, então ela é luterana, tem bastante coisa legal. E através de um artigo dela, eu não tenho certeza se ela fala da Argula nesse livro, mas foi um dos artigos que ela escreveu. E, bom, ela lê alemão, né, gente? Então ela consegue ter acesso a muitas coisas. E tem várias mulheres interessantíssimas nesse livro. Não é um livro super grande, assim, e é muito legal. E tem a Heloísa Glasgow Dalfer, ela também ajuda bastante nesse livro, mas a maioria dos escritos são da Claudete. E ela é um dos meus principais referenciais na, na minha dissertação, e ela fala muito sobre mulheres no período pré-reforma e no período da reforma, e também um pouquinho ali depois. E uma delas é a Argula. Quem foi a Argula? Ela era, para variar, uma mulher de posses, então ela teve uma educação boa, e ela foi uma mulher muito determinada. Como eu comentei, ali era um período que a imprensa ela estava começando a efervescer. E as mulheres, mesmo no período da reforma, mais que elas tivessem uma certa liberdade eclesiástica um pouco maior do que, na verdade, bem maior, do que no catolicismo medieval, né? Gente, existe uma história muito triste ali no catolicismo medieval, que é a história dos castrati. As mulheres nem cantavam, e eles precisavam de quê? De que fizessem um agudo muito alto. Então eles castravam os meninos para eles inibirem ali na puberdade, eles desenvolverem uma voz mais grossa, uma voz mais masculina, e aí eles cantavam os agudos e era terrível. E, então, como a gente falou na semana passada, né, muitas mulheres elas contribuíam na música. Né? Então isso pode parecer, só fazer música para algumas pessoas pode parecer algo não tão inovador, mas se a gente pensar ali para o contexto, era uma coisa bem tensa, assim, bem positiva a mulher participar no contexto eclesiástico ali também com música. Mas a Argula não fez música, ela confrontou o reitor de uma universidade, porque ele expulsou um jovem por ele ter ideais reformadores. Ideais reformados. Esse moço que eu não sei pronunciar o nome dele, eu tentei, mas eu não consegui, gente. Ele foi expulso da universidade porque ele era, inclusive, aluno de Zwinglio, que foi muito próximo de Lutero. Apesar de, no finalzinho da vida dele, ter tido um negócio ali, mas isso é coisa para outro dia. E ela foi confrontar, ela pegou, escreveu e foi falar: como assim você tá mandando o cara embora só porque ele é reformado? Vamos ver se eu consigo. É o Vai lá, eu confio em você, Arsácio hein? Sirru. Vamos Amém, chamar ele igreja. só É de isso aí. Arsácio, que tá fácil. O mocinho que foi expulso, Arsácio. Mocinho de 18 anos. Então, você vê, naquela época a gente não tinha tantos graus de estudo, então ele já era mestre, ele já estava começando a lecionar ali na universidade. Eu com 18 anos entrando na universidade, né, gente? Oh, meu Deus. E aí ele foi expulso porque ele tinha alguns ideais reformatórios, ele foi aluno de Zwinglio e tudo mais, e ela foi assuntar com ele. E, obviamente, todo mundo ignorou ela. Então, ela pegou essa carta e botou para rodar. E eram cartas panfletárias, elas eram muito comuns nesse período,
E ela foi para mais de 15 cidades. Aí a pessoa fala, nossa, mas viralizou? É, gente, a gente está falando da Europa ali no século XVI. Então é claro que uma carta dela, uma carta panfletária dela, e para várias outras cidades, quando a gente não tinha nem transporte direito das coisas e demorava muito tempo, era uma coisa muito uau, Não, realmente. e o E fato ela de ser foi uma para vários mulher lugares. deixa o burburinho até maior. Exatamente. Lógico que o pessoal da universidade ficou furiosíssimo, né? Ficou É furiosíssimo. porque eles tinham Como que ela feito isso um ousa pouco confrontar? silenciosamente. Eles tinham Sim. Sem pedido muito para que o alarde. professor tivesse se retratar bem silenciosamente para ninguém perceber. Só que ela não se calou, não. Ela foi a fazer um escândalo, foi fazer barraco, rodar baiana, adoro. E ela era uma mulher que ela falava constantemente com muitos reformadores, inclusive, foi a Argula uma das principais incentivadoras a Lutero a se casar com a Catarina von Bora. Então foi ouvindo a Argula que ele começou a se inclinar de fato para o casamento, porque Lutero já era um pouco mais velho, já era mais tiozinho, uma coroa, né? Quando ele casou com Pois a é. Catarina. Então, e depois ela era amiga próxima de Lutero e da Catarina, e elas trocavam figurinhas, e ela falava algumas coisas sobre cuidados com as crianças, cuidados domésticos e tudo mais. Então, ela era uma mulher que ela sabia de várias coisas, ela era uma mulher multifacetada, né? Ela não era só uma intelectual, ela era inteligentíssima, assim, E ela e estudava ela a foi Bíblia desde reconhecida. criança, né? Porque ela ganhou uma Sim, Bíblia dos sim, pais e ela se dedicava ao estudo. Então não é à toa que ela escreveu panfletos teológicos, a gente pode dizer sim, assim. sim. Sim, é o que a gente chama, essas mulheres ali, principalmente no período da Reforma, é o que a gente chama de teólogas leigas, porque elas não tinham uma formação em universidades e tudo mais. Mas elas tinham muita informação, porque normalmente eram pessoas que ou foram para conventos, ou que eram de famílias bem abastadas, que elas tinham acesso a essas informações e elas podiam transmitir essas informações, né? E nesse período é uma coisa muito interessante, que depois veio até ser uma questão na Contra-Reforma, né, na Reforma Católica, que os reformados eles zelavam muito pela educação, né? Inclusive pela educação de meninas, embora Lutero ele tenha suas ressalvas e queria uma educação um pouco mais ralinha para as meninas, né? Mas ele era filho do seu tempo, ainda assim, mesmo sendo uma educação menos consistente, podemos dizer assim, ainda assim era mais do que as meninas tinham antes. Então, era muito comum, as casas pastorais vieram dessa época, não só para receber pessoas que eram perseguidas de outros lugares, mas também para incentivar a educação, a leitura da Bíblia, porque o sacerdócio universal dos crentes, ele foi uma coisa que foi para extramuros, né? Não foi simplesmente todo mundo ter acesso à Bíblia, mas se eu não sei ler e eu não sei interpretar, como é que eu vou ler a minha Bíblia sozinho e vou tirar algumas conclusões para os meus devocionais e tudo mais? Então, a educação foi uma questão muito forte e muitas dessas mulheres, elas tiveram essa educação por serem até certo ponto privilegiadas, até certo ponto não, né? Por serem privilegiadas e terem Privilegiadas. tido acesso a essa educação e elas não guardavam para si, né? Elas transmitiam, elas incentivavam e tudo mais. Como a gente viu na semana passada, né? Existia muitas mulheres que elas passavam isso para outras mulheres e elas não guardavam para si. É uma coisa muito interessante, eu acho muito sensacional. E é o que a gente está fazendo aqui, né? Transmitindo o conhecimento para mais mulheres e homens, porque o canal não é só para mulheres. E o que tinha nesse conteúdo dessa carta da Árvula que deixou tão furiosos os professores, os reitores lá da universidade? É uma boa pergunta que eu não lembro a resposta. A Árvula, vou te dizer, a Árvula ela usou mais de 80 trechos bíblicos para contra-argumentar Era textos os prova. professores. Então, ela assim, o final da carta dela, ela diz assim: Eu te envio não o discurso de uma mulher, mas a palavra de Deus. Escrevo como membro da Igreja de Cristo, contra a qual os portões do inferno não prevalecerão. Então, ela não está falando assim, eu não estou escrevendo uma cartinha de mulher para você. Não é conversinha. Não que mulheres só tenham amenidades para falar, mas eu escrevo para você como uma membro da Igreja de Cristo. E ela questiona um outro trecho que ela fala na carta, diz assim: você procura destruir todas as obras de Lutero. Nesse caso, você terá que destruir o Novo Testamento que ele traduziu. E aí ela continua: você não precisa pensar que pode tirar Deus, os profetas e os apóstolos do céu com decretos papais extraídos de Aristóteles, que não era cristão em tudo. Então ela tem muito argumento, não é só a parte de argumentação, mas ela também utiliza os textos bíblicos, mais de 80, para questionar a atitude da universidade quanto a esse professor, o Assácio
de 18 anos. E, além disso, por conta desses afãs, dessas cartas, desses panfletos, de tudo que ela produziu, ela foi muito xingada. Xingada mesmo, coisa feia, gente, nome feio. Eu vou colocar pi depois no vídeo, mas O professor Howard, que descreveu ela como uma p****** e uma mulher desesperada. Gente, isso é lamentável. Mas imagina, se hoje em dia Rindo de nervoso, né? algumas denominações entendem que a mulher deve ficar calada no culto e deve tirar suas dúvidas com seu marido em casa, imagina naquela época. Então ela era muito revolucionária. E é uma coisa assim, você vê, ela não eram coisas superficiais as quais elas diziam, né? Ela tinha textos prova, ela tinha um conhecimento de filosofia, ela tinha um conhecimento histórico muito consistente, então não era um achismo, né? Não era, ela não tirou fontes vozes da minha cabeça, né? E ela era muito convicta nos seus impulsos reformatórios, e é muito interessante o momento que ela fala que mesmo que Lutero voltasse atrás em tudo que ele disse, ela não ia se importar, porque ela não estava ali por conta de Lutero, ela estava ali porque ela cria no que a Bíblia estava dizendo, né? Então, era uma mulher realmente muito determinada. Eu realmente fiquei muito apaixonada pela Eu Argula. fiquei também, eu fiquei muito inspirada. E aí, a biografia que eu li fala assim, que ela era altamente controversa. E ela era evitada até por membros da própria família. Mas mesmo assim, ela tinha muitos admiradores, muitos escritores. E outra coisa que me chocou um pouco foi que o marido dela, ela casou 2 vezes, né? Mas dos maridos perdeu o cargo que ele tinha, ele foi demitido por causa dos escritos dela. Além disso, porque ele era católico, mas ele nunca a impediu. E chegaram a liberar ele, a trancar ela, a estrangular ela, sem que ele tivesse nenhuma pena, sem que ele tivesse nenhuma questão judicial no fato de trancar ou estrangular ela para que ela não escrevesse o que ela escreve. Tá fácil, né? Tá fácil. Pois é. Então, ela era uma mulher realmente de muita fibra, né? Porque não foi só ofensas verbais que ela sofreu, né? E ela tinha realmente ideais muito elevados e ela era muito fiel ao que ela cria. E eu acho que isso é muito importante para a gente pensar na nossa postura quanto às coisas que nós cremos, né? O quão volátil nós somos, né? Naquilo que a gente acredita e o quanto que a gente luta por isso, né? Claro que talvez não haja momentos em que a gente vai ser preso, estapeado, xingado, mas por bem menos, muitas vezes a gente declina de coisas que nós acreditamos, porque a gente não é firme naquilo, né? Então, você vê uma mulher dessa consistência, dessa fibra, dessa maneira, como que a gente deixa de admirar, independentemente se a gente concorda ou não com tudo que ela diz, é o que eu sempre digo, né? Muitas dessas mulheres, assim como muitos dos meus referenciais teóricos, eu não concordo ideologicamente e nem teologicamente com tudo que elas dizem, né? Isso não significa que as coisas que elas disseram são irrelevantes, isso não significa que a gente não vai admirar as suas qualidades, isso não significa que elas não serão um exemplo para a gente, né? Eu acho que isso serve não só para mulheres do passado, mas para mulheres do nosso presente também, mulheres contemporâneas a nós, né? A gente pode não concordar com tudo que elas dizem, mas isso não quer dizer que o trabalho delas é relevante e muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu realmente não concordo com várias coisas que os meus referenciais dizem, de verdade, assim, mas eu as admiro e elas estavam ali capinando mato, Não, enquanto eu tô colhendo frutos de coisas inspirador, que elas né? plantaram. Como você diz, elas são filhas do tempo dela. E hoje a gente, com toda a liberdade que a gente tem, a gente, eu, por exemplo, tenho liberdade para pregar na minha igreja, eu tenho liberdade para ensinar, e às vezes a gente não se dedica o quanto precisa. E ela, mesmo contra tudo e contra todos, ela foi. E assim, os escritos dela ficaram muito famosos, né? Foram distribuídos e, enfim, ela fez o que precisava fazer no período dela, apoiou esse período da reforma, trocou cartas, né? Foi tudo muito interessante o que aconteceu. E ela me Ela inspirou tem, profundamente. Por isso que eu ela digo, tem um, escreva cartas como uma teóloga. Então, ela foi reconhecida póstumamente por tudo que ela produziu, por tudo que ela fez, né? Então, a gente vai ver que nesse período as mulheres elas escreverem e serem duras e convictas naquilo que elas estão escrevendo era muito comum.
E, infelizmente, às vezes a gente não tem acesso amplo a elas, principalmente porque em português é difícil, às vezes, a gente achar alguma coisa. Se a gente não lê alemão, francês ou latim, é um pouco mais difícil ter acesso a isso. E traduzir isso não é um processo fácil, né? Mas é muito interessante ver a consistência, a firmeza com que essas mulheres escreviam, a convicção com a qual elas se posicionavam e a forma como elas eram muito convictas e consistentes naquilo que elas acreditavam, e elas viviam isso, sabe? Então, eu acho que talvez a nossa liberdade seja um grande problema, porque às vezes a gente não tem tanta convicção exatamente porque a gente tem muita liberdade para declinar e para ir, para vir. Então, às vezes, a gente ter liberdade não é necessariamente bom, né? Enfraquece um pouco as nossas convicções, o que essas mulheres realmente não tinham, né? Então, é muito impressionante, assim. Foi por um triz que eu não fiz a minha dissertação sobre a Argola von Grumbach. Foi realmente por um triz, mas eu ainda tenho muita vontade de falar dela em estudos posteriores, estudar mais sobre ela. Porque Ela é uma mulher ela maravilhosa. é extraordinária. Eu fiquei, assim, profundamente tocada por todo o trabalho e toda a coragem dela. E na biografia que eu li, diz que ela teria morrido entre 1554, mas há evidências de correspondências do Conselho da cidade de Munique que ela poderia estar viva até 1563. Como data é algo muito comum, não ser muito 100% exato nesses períodos, a gente não tem como saber. A nossa próxima mulher é a Catarina Zell. O grande amor da minha vida. É sobre ela que é a sua pesquisa? É sobre ela que é a minha dissertação. Assim que estiver pronta, gente, eu prometo que mando pra vocês, tá? Se ela ficar realmente boa, eu pretendo até publicar. Gente, sou apaixonada pela Catarina. Minha filha já vai se chamar Catarina, e daí que é modinha de reformado, chama filha de Catarina, eu tô nem aí, minha filha vai se chamar Catarina sim. Meu filho chama Pedro e minha outra filha chama Rebeca. E se eu tiver mais um, vai chamar Benjamin. São filho de crente mesmo. A Catarina, ela foi a terceira mulher a se casar com um reformador, então era uma febre também esse negócio, né? Como a gente vai ver, Lutero, ele era monge lá, e a Catarina Vambora também era freira, e o povo, e o clero pode casar, sacerdote pode casar, o povo começou a casar tudo. E a Catarina, ela não era freira, mas ela teve uma boa educação, porque ela veio de uma família bem abastada. Como a gente vê, é uma constante isso, né? Essas mulheres que tinham acesso à educação, normalmente é porque elas realmente tinham dinheiro. Os pais dela eram artesãos, então ela tinha uma condição financeira muito boa. E ela vivia ali em Estrasburgo, e inclusive quem fez o casamento dela com o Matthew Zell foi o Martin Butzer. Ele estava de passagem por ali, ele fez o casamento deles, foi o terceiro casamento da Europa, assim, Inclusive, ele é bem cupido, né? O Butzer é bem cupido. Vamos ver ele novamente senhora. mais pra frente. Envia ele, Senhor, envia ele. Levante um Butzer aí pra ajudar. Mas eu quero arrumar um casamento bom, viu? Porque tem uns cupidos aí crentes que eu vou te falar, que arrumar uma tranqueira, você fica amado, me ajuda a te ajudar, né? Enfim, ela foi mais notória que o marido dela, inclusive, porque nos biógrafos dela que eu li, eles falam bastante disso, né? De que ela era mais conhecida do que o próprio marido dela. Ela se converteu à reforma, podemos colocar dessa maneira, ouvindo Matthew Zell, e o casamento dela foi muito legal, porque ela também era bem arretada igual a Argula. Eles se casaram e no fim eles celebraram a ceia à moda reformada, ali na catedral da cidade. Então, assim, obviamente o Matthew foi expulso com grandes pompas e circunstâncias, porque ele ainda não, embora ele tivesse ideais reformatórios e pregasse sobre isso, ele ainda não havia sido convertido de fato, não havia sido expulso, perdão. Ele não havia sido expulso do catolicismo de fato, e essa foi a gota d'água, né? Ela, muito, muito bela, pegou a sua canetinha não, né, sua pena, e escreveu para o clero responsável ali, para os grandões responsáveis ali, falando, defendendo o casamento clerical, dizendo que não tinha nenhuma base bíblica que fosse contra, e bem consistente mesmo, assim como a Argula, ela tinha um conhecimento bíblico teológico muito consistente, muito profundo, e ela mete o rei mesmo, fala, vocês estão tudo errado, deixa meu marido em paz. E foi muito engraçado porque não foi necessariamente acho que a gente que está acostumado com muito romance, talvez, na nossa época, a gente às vezes não consegue entender um casamento que não fosse tão apaixonado, assim, como foi o caso da Catarina
E como foi o caso até da Idelete, acho que até da própria Catarina Vambora, assim, sabe? Não era um casamento super apaixonado, mas era também uma demonstração de fé. Então, o casamento ali naquela época, ele tinha um quê de fé também, né? De atestar a sua fé, de mostrar que o celibato não era o suprassumo da santidade, o celibato, né? Como muitos católicos naquela época gostavam de afirmar, né? De que o sacerdócio celibatário, ele era mais elevado do que o casamento, porque tinha toda uma questão com sexo e tudo mais, né? O que, infelizmente, alguns crentes, eles ainda acham que é assim, né? Pobre deles, coitado deles, mas tudo bem, vamos orar por isso. Não, E ali ela você foi... falando sobre essa questão de ser apaixonada ou não, na biografia que eu li, ela sempre agradeceu a Deus a respeito do esposo, e tem um trecho que fala assim, como ela se referia, sendo uma só mente e um só coração. Ela diz: o que nos uniu e nos manteve juntos não foi prata ou ouro. Nós dois possuímos algo mais elevado. Cristo foi o marco adiante dos nossos olhos. Então, você falou sobre a questão de ser algo além da paixão, do amor, mas sim a religião, o cristianismo, né? O que unia aquele É uma casal. aliança, né? A aliança com o próprio Cristo fortalecia a aliança do casal. E isso estava muito na veia do modo reformado, do modo de ver reformado do casamento, né? Então, era uma coisa muito, muito interessante, assim, né? E ela defendeu o Mathieu, e aí eles começaram, ele foi o primeiro reverendo de Estrasburgo, né? E porque o Butzer não ficou ali por muito tempo e tudo mais. E ela era uma mulher muito, muito ativa na comunidade, né? Ela era o braço direito do Mathieu na comunidade, então ela revisava sermão, ela era uma porrada de coisa, assim, né? Ela era o braço direito dele no ministério também. E ela era uma mulher muito corajosa e ela gostava muito de ajudar outras mulheres e ajudar, ai gente, ia pra prisão, fazer capelania, o que a gente hoje chama de capelania, né? Meio anacrônico dizer isso, mas para ter uma ideia certa do que é. Então, ela ia para prisões, ela cuidava dos doentes, e às vezes a gente acha que peste foi só lá, sei lá, 1200, 1300, mas a peste bubônica ela teve vários momentos ao longo da Idade Média e início da Idade Moderna, né? E ali naquele período ela também enfrentou alguns momentos assim, ela cuidava dos doentes. Como eu falei, a casa pastoral ela era muito comum. Então, eu achei muito interessante, porque embora o casal Zeu, né, fosse luterano, eles recebiam ali anabatistas, zwinglianos, e gente, tudo quanto é corrente Eu vi, teológica, que parecia que a casa pastoral era quase um hotel. era exatamente, então assim, de ter sempre muita gente perseguido, que passava por lá e tudo mais. Então, Estrasburgo era um lugar que o pessoal ia, né? A gente vai ver isso com Calvino, com a Idelete ali também um pouco mais para frente, de que eles foram para Estrasburgo, e em Estrasburgo eles encontraram refúgio ali para quando eles estavam sendo perseguidos e tudo mais. Sim, era um point ali dos perseguidos. Um lugar de um, refúgio. um lugar de refúgio, um point dos perseguidos, e eles eram muito receptivos. Então, a Catarina, ela participava das discussões teológicas com esse outro pessoal que viriam ser outras denominações, né, batistas, mais para frente, presbiterianos e tudo mais, são as grandes denominações ali, e ela tinha várias discussões e tudo mais. E embora ela fosse muito convicta da sua fé luterana, ela não desrespeitava as outras correntes. Esse é, inclusive, um dos pontos altos da minha dissertação. A forma como ela era ecumênica, de certa maneira, né? Ela mantinha um relacionamento com cristãos de outras vertentes teológicas, de outras correntes teológicas, do que viriam a ser outras tradições, mas ainda assim ela não abria mão da sua própria fé. E isso fez ela ter uma certa tolerância respeitosa muito grande e muito valiosa no período posterior da sua vida. Porque quando Mateus morreu, veio o Rabuz, outro reverendo ali, para cuidar da igreja, além da comunidade reformada, e ele era uma pessoa absurdamente intolerante e muito raivosa, assim, de dizer do púlpito que os zwinglianos e anabatistas, eles eram hereges, e era uma coisa muito agressiva. Às vezes a gente brinca chamando os outros de herege, crente às vezes tem essa mania de falar, seu herege e tal, mas, gente, isso é uma... Para fora das brincadeiras, obviamente, porque eu chamo os outros de herege também, mas para fora das brincadeiras, é uma coisa muito séria. A gente estava num contexto em que heresia era punida com morte. Então, você dizer de púlpito que outra pessoa é herege é uma acusação Era mandar ela muito pra fogueira. forte. Era mandar para fogueira, uma coisa muito forte, assim, né?
E o pessoal começou a falar para ela, como que você não avisou pra gente que esse homem, ele era tão raivoso, ele tá sendo prejudicial para a própria comunidade. Então você vê, no momento de problema da comunidade, já após o falecimento do Matheus, o marido dela, a comunidade foi procurar a Catarina para acudir, falando, a gente não aguenta mais esse homem Ajuda a esperando tanto gente, ódio. né? Esse homem ninguém Exatamente. merece. Então, ela escreveu uma carta para ele, confrontando ele, né, de maneira muito respeitosa, e ele não abriu a carta dela, ele devolveu a carta dela fechada. Aí ela falou, Aí ela rodou a baiana e publicou essa carta em Estrasburgo, foi uma das primeiras cartas panfletárias dela, né, ela já tinha feito isso alguns anos antes com questão de casamento e algumas outras, encorajando as mulheres dos perseguidos também, ela encorajava as mulheres, porque era muito difícil, né, principalmente eram os homens que eram as mulheres eram mais caladas, então os homens reformadores e reformados, eles eram mais perseguidos, então às vezes as mulheres elas ficavam com o coração na mão, né, de saber, o homem, às vezes os maridos tinham que fugir e tudo mais, então ela incentivava bastante e consolava bastante essas mulheres. E ela escreveu para o Matheus, chamado de a Elsie Maqui, que é o meu principal referencial teórico para falar dela, infelizmente a gente ainda não tem em português, mas ela fala de como ela foi firme, né, no que ela estava dizendo e de como foi interessante a forma como ela se posicionou. Trata essas cartas, essa discussão dela com o Rabus como um tratado teológico, né? Então ela pega ali desde antes de Lutero, basicamente dizendo que o que nos une é maior do que o que nos separa, mas de uma maneira bem fundamentada, bem bíblica, bem teológica, assim como a Argula fez, né, com bastante textos bíblicos e bastante. Ai, gente passando no fundo, que ódio. Com bastante textos bíblicos, com uma fundamentação teológica e retórica também, muito consistente, e ela confronta ele. E aí eles começam a ter algumas discussões, e ela traz retoma ali, desde antes de Lutero, a forma como os reformadores e os pré-reformadores tratavam isso, e de que a gente não precisa concordar com as outras pessoas, a gente não precisa afirmar a mesma coisa que elas afirmam, para a gente poder conviver com bons cristãos, e que ele estava fazendo, assim, se ele tinha algum problema, a forma dele tratar, ele deveria fazer isso como no privado, chamar a pessoa, conversar, ter um debate teológico saudável, mas não fazer isso no púlpito, isso não era saudável nem para ele, nem para quem estava ouvindo, né? Então foi uma discussão muito rica, e foi um embate bem acalorado, assim, e é uma coisa muito, muito interessante de se ver. E ela pregou em funerais, porque não tinham pessoas para pregar, porque eram funerais de mulheres anabatistas, e os anabatistas, eles eram bem perseguidos ali, e ela pregou no enterro de 2 mulheres, e ela recebeu uma chamada, disseram para ela que ela devia cuidar das coisas de casa com uma boa mulher e deixar que as questões teológicas eram tratadas pelos homens, mas peraí, não tinha quem fizesse o enterro dessas mulheres, sabe? Ela não podia simplesmente deixar sem, e era contra a sua própria consciência e a sua própria fé. E uma das coisas mais porretas que ela diz, eu acho que tenho com certeza que eu deixei separado aqui, eu vou ter que abrir, eu pensei que estava nesse arquivo, eu abri o arquivo errado, mas é uma das minhas citações favoritas. Eu vou contar umas fofoquinhas aqui do Butzer, que ele dava de ombros, adoro. E dizia que ela era que o marido dela era até certo ponto governado por ela. Isso que o Butzer fez o casamento deles. Mas ainda assim, ele fala dela, né, que tão temente a Deus e tão corajosa como um herói. Então, ao mesmo tempo que ele fala que ela praticamente governava o marido, ele também a elogia. Eu pensei que estava nesse arquivo. E o que você falou sobre ela receber pessoas em casa, né, cuidar das pessoas, ela tem uma parte que ela diz assim: eu tenho recebido, desde o início do meu casamento, muitas pessoas extraordinárias e de boa educação em suas fugas, e os tenho confortado, como Deus ordenou, restabelecei as mãos descaídas dos joelhos trôpegos. Então, ela realmente cuidava desses refugiados da época. Sim. Eu achei de quando dizem pra ela que ela tinha que ficar na casa dela cuidando de tricotar e de limpar a casa. E assim, ela não teve filhos, né, com o Matheus. Os filhos que eles tiveram, infelizmente, faleceram, assim, poucos dias depois de nascimento. Então, ela ainda tinha menos afazeres domésticos, então ela podia se dedicar mais ainda para questões eclesiásticas fora de casa, né? E chamaram ela de perturbadora da paz da igreja. Inclusive, é o título da minha dissertação, que eu achei ótimo. Eu sou uma perturbadora da paz? Sim, de fato, da minha própria paz.
Vocês chamam isso de paz? A perturbadora que, ao invés de gastar seu tempo em divertimentos frívolos, visitou os infestados pela praga e realizou enterros? Tenho visitado os presos sob sentença de morte. Eu nunca usurparia o púlpito, mas eu tenho feito mais do que qualquer ministro ao visitar os miseráveis. É isso que perturba a paz da igreja? Como fez o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, as falsas acusações forçam a loucura da autodefesa, mas sempre com o propósito de defender um direito da mulher ao ministério bíblico. Então você vê, é uma mulher falando isso em 1500 e pouco. Pois E é. eu acho muito interessante ela dizer que ela não quer usurpar o púlpito, ela não almeja o pastorado, ela não almeja nada, ela fala sobre o ministério bíblico, sobre o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Então, essas coisas me fizeram me apaixonar pela Catarina de tal maneira que, assim, gente, essa Você mulher é o também amor da virou uma minha vida. perturbadora da paz. Então, você vê, ela estava sendo acusada de fazer o que ela deveria fazer, basicamente, né? Enquanto outras pessoas estavam preocupadas com outras questões, ela estava ali fazendo o trabalho dela, pouco se importando por o que as outras pessoas estavam dizendo. Olha, se vocês estão preocupados com essas picuinhas, eu vou lá fazer o que tem que fazer. Então, eu acho que é uma coisa, às vezes, que me chamou muita atenção, e trazendo para os nossos dias, às vezes eu vejo muitas mulheres, elas insistirem para questões ministeriais, principalmente pastorado. Como eu já disse, eu sou complementarista e eu, basicamente, não vejo base bíblica pastorado feminino, mas não apedrejo também quem vê, né? Só acho que tá errado bastante, mas tá tudo bem. Então, eu acho que às vezes. Eu te amo, eu muitas... posso ouvir isso e meu coração continua aberto. Tudo bem, tá tudo bem. Mas às vezes me incomoda certos posicionamentos de certas mulheres, que às vezes elas estão tão focadas em quererem um ministério e almejar isso, e elas brigam tanto por isso, que eu vejo muitos ministérios de mulheres que são abandonados, ou então eles são rendidos a estereótipos de que a mulher ela tem que usar saia florida e tem que ter cabelo comprido e que ser mulher conservadora e bíblica é isso, sabe? É parar nos anos 1940. Sendo que não é assim, sabe? Sendo que não é assim. Se Mas a gente olha para Provérbios quem não 31, o conhece negócio a é história das mulheres na história do cristianismo, não conhece a sua própria história. exatamente. Então, se elas olhassem, e é isso que a gente está fazendo aqui, mostrando mulheres que foram revolucionárias no seu tempo, ou sendo grandes teólogas, ou sendo boas esposas, ou sendo boas donas de casa cuidando dos seus filhos, todas elas têm um propósito. E eu concordo com você. Mesmo eu não sendo complementarista, eu nunca fui atrás de um cargo, por exemplo, eu nunca fui atrás de ser uma pastora. Hoje eu congrego numa igreja que eu fui ungida assim a um cargo, mas eu não busquei isso. O pastor simplesmente chegou e viu o meu ministério e entendeu que era interessante para a igreja eu ter essa unção. Mas não que eu estou buscando ou fui buscar isso. Ou Então, briga por realmente, às isso, vezes a né? gente perde tempo buscando um poder ou um cargo, ao invés de fazer exatamente o trabalho que precisa ser feito. E tem uma parte que fala que ela chegou até a escrever para Lutero, pedindo que tratasse os suíços com um pouco mais de delicadeza na controvérsia com relação à ceia do Senhor. Então, ela não se preocupava só ali com o que estava ali no meio dela, mas ela se preocupava de uma forma global com o cristianismo da época dela. Né? E isso eu gosto muito muito dessa. interessante, porque quando ela recebia pessoas na casa, né, no hotel praticamente de refugiados, ela estava exercendo o seu ministério quanto mulher, mas ela também estava sendo boa anfitriã, ela estava sendo boa esposa, ela estava ajudando, com certeza ela estava ajudando na cozinha, ajudando nos afazeres, né? Ela devia ter muitos empregados, porque era uma pessoa de posses, mas ela não estava deixando de fazer o que tinha que ser feito, o que estava nas mãos dela. Ela era muito hospitaleira, né? Então, hospitalidade é um princípio cristão. E E o ela fazia isso. Butzer, que tanto falava dela, fiquei brava com ele. Fala que quando o Butzer, o grande reformador de Estrasburgo, veio foragido de Weissenberg, se é que eu falei certo, ele encontrou um lar e um refúgio na casa da senhora Zell. E novamente, quando Calvino veio foragido da França, então ela recebeu muitas pessoas, muitos foragidos desse período que foi tão complicado da reforma e da contra-reforma. Então, e ela estava lá, de braços abertos, justamente para cumprir o propósito que foi colocado nas mãos dela.
Exatamente. Então, eu acho que isso serve não só para mulheres, mas para homens também, né? Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com ser reconhecidas e ter nome e tudo mais, e o seu trabalho não está sendo feito. Não está sendo feito. Eu já passei por isso, assim, por sentir falta de uma mulher mais velha para me aconselhar e eu não encontrar. Né? Porque às vezes as pessoas estavam tão preocupadas com outras coisas, ou então quando encontra, é assim, momento de desabafo, né? É assim, não, mas porque você tem que casar e tudo mais. Mas eu falei, se Deus tá impondo o celibato pra mim, eu não tô entendendo. Eu não sei, uai. Se for meu espinho na carne, Por sei lá. que você tem que casar? Por que você tem Então, que ter assim, filhos? e assim, E não, isso a mas gente mesma não está coisa assim. dizendo que você não tem que ter filhos ou que você não tem que casar. Eu casei, eu tenho filhos, eu quero mais um, mas isso sou eu. E isso não me impede de fazer a obra. Assim como tem a minha Best, que não tem marido ainda, que não sabe se vai ter um, que não tem filhos ainda, mas que está aí fazendo a obra também. É Então, porque não, não não é é só isso de que, não é meu estereótipos status que que define, né? vivemos. Exatamente, exatamente. Então, assim, de fora, as pessoas, até olhando pra gente, pode pensar até que eu que sou igualitarista e você que é complementarista. Né? Verdade. Porque você vê, a gente tá bem fora do padrão do que muitas pessoas acham que é ser assim, né? Mas assim, não é a única maneira, né? Então, ao invés de eu ficar choramingando que eu não consegui casar, que eu não consegui ter filhos e ter a família que eu queria ter, eu vou fazer o que eu preciso fazer e eu vou orar para Deus me usar da forma como Ele deseja. E assim, eu sou muito disposta na minha igreja, né? Então, o que for preciso fazer e eu conseguir fazer, eu vou fazer, né? E eu acho que tem que ser assim as pessoas às vezes elas se preocupam demais com títulos e com cargos e em reconhecimento, ou então em seguir um estereótipo que ele é muito mais cultural do que bíblico, que elas não se preocupam em cumprir os mandamentos de Deus e o que a Bíblia diz que tem que fazer. Muito diferente do que foi a Catarina, sabe? Ela não, as pessoas estavam dizendo, ela falou, eu não quero usurpar o púlpito, ela ainda usou a palavra usurpar, então você vê que era um posicionamento de que ela não acreditava que era o lugar dela mesmo, né? Eu não li tão o suficiente sobre os escritos dela mesma para saber qual era o posicionamento dela em relação a isso, ao ministério, porque assim, desde o período reforma, talvez até antes, talvez não, né, com certeza antes, existiam mulheres que acreditavam que as mulheres elas tinham que tomar a frente de certas coisas e tudo mais. Isso sempre houve, só não houve destaque sobre isso, né? Elas só não foram para frente porque elas eram a minoria da minoria da minoria. Mas então eu não sei qual é o posicionamento dela em relação ao ministério feminino como pastorado e tudo mais, como um todo. Mas ali ela estava dizendo, eu não vou usurpar, esse lugar não é meu, eu não quero esse lugar. Então eu me identifiquei muito com ela. E principalmente por causa disso, eu vou defender o ministério bíblico. Porque se a gente olha para Provérbios 31, é muito diferente do que algumas pessoas pintam que as mulheres têm que ser, né? Então acho que falta mais as mulheres se dedicarem mais à leitura da Bíblia, mais a entender o que a Bíblia diz sobre elas, do que outras pessoas dizem, sabe? Do que as pessoas fora dizem, até pastores e líderes que às vezes são, Não, sim, e há uma tem a discussão, cabeça de nós, está né? acontecendo uma efervescência na internet sobre o papel da mulher e o papel do homem, ultimamente, né? Ainda mais por causa de um texto machista que foi escrito, e depois de respostas de outras pessoas, enfim. E as mulheres às vezes ficam confusas, qual é o papel delas? E realmente, elas precisam se debruçar sobre o texto bíblico Uhum. e estudar com profundidade, não ficar repetindo o que as pessoas dizem, né? Você não tem que ser A um gente está papagaio. aqui, para a gente falar alguma coisa, a gente foi estudar. Então é necessário, a gente está facilitando que as mulheres aprendam, mas isso aqui é só uma introdução que a gente está fazendo. Que eu e a Beth Sim, a gente está fazendo só é uma muito introdução. raso. Assim, é bem raso isso, porque tem muito mais embaixo, sabe? Não só disso, às vezes uma pessoa não tem interesse em estudar sobre mulheres ao longo da história do cristianismo, mas ela tem interesse de estudar sobre, sei lá, o que Paulo diz lá em 2 Timóteo, sobre fazer uma exegese mais profunda sobre textos bíblicos que são difíceis e tentar procurar suas próprias respostas. Então, Exatamente. o nosso objetivo é incentivar não só outras mulheres, mas qualquer pessoa que esteja disposta a estudar, porque isso é muito importante. É a nossa fé e o nosso modo de viver que está em jogo aqui.
Mas se a gente não entende isso, e se a gente não busca isso, a gente vive pela metade, a gente não vive a plenitude do que tem que ser vivido, porque a gente não conhece, a gente não se dispõe a ouvir, a gente não se dispõe. E se você não se A dispõe a gente ouvir, como só é que você vai saber o repete que o tem que que a fazer? gente ouve, mas a gente não sabe com propriedade o que está escrito ali. Então, o que Exatamente. a gente está fazendo aqui, eu e a Beth, é só uma introdução, é só aguçar a sua vontade de conhecer mais sobre as escrituras, sobre essas mulheres, ou sobre homens, ou sobre textos bíblicos difíceis, como a Beth falou, mas queira se aprofundar. Vamos passar para a próxima mulher? Ou você quer falar Vamos. mais alguma coisa da Catarina? Não, senão eu vou ficar aqui só falando dela. Então vamos para a próxima, porque agora nós vamos falar das mais famosinhas, né? Mas só porque Mas elas foram esposas dos reformadores. eu acho que a Catarina Vambora é muito mais famosa do que a Idelete. Eu também acho. A Catarina tem até biografia só dela, a Idelete. Pois é. E o quê? De qualquer E forma, aí, elas são as mais famosinhas, porque a gente encontra mais sim. material sobre elas, né? Um É pouco mais de porque material em português também. os maridos são mais falados aqui no Brasil, né? Sim. Então, Lutero, né, que assim, né? Eu e minha tatuagem da frase do Lutero aqui, né? Já dá pra saber que a gente gosta bastante de Lutero. E Calvino, né, gente? Pai Calvino. Quer dizer, né? Pra mim é pai Calvino, pra Denise nem tanto. Da Denise é tio. Mas pra mim é pai Calvino. Sou reformadinha, gente. Mas a Catarina, ela era uma freira e ela virou ovelha de Lutero, porque ela fugiu do convento como um monte de freira fazia naquela época. Gente, pra mim ela foi muito espertinha, porque pra mim ela causou o seu casamento, se é possível. Aí Ela causou o seu casamento. Amiga de Ruth, ela. Chegou pra Lutero e falou: vem cá, meu Boaz. Praticamente Ai, isso. ai. Mas E enfim, assim como muitas mulheres, né, como eu falei, o casamento ali no período da Reforma, ele adquiriu outra característica, né? Então, os reformadores, eles tinham muita ênfase no casamento, e o casamento era visto com bons olhos, né? E o que eu acho muito legal, assim, acho que a forma mais elevada de ver o casamento e de deixar menos dicotomizado o que é sagrado, o que é profano, ela é muito interessante ali no período da Reforma. E às vezes eu acho que, principalmente a gente que está tão perto do período da Reforma, aí, outubro e tudo mais, talvez muitos cristãos eles devessem olhar um pouco mais para isso e parar de dicotomizar as coisas, sabe? Tipo, isso é cristão, isso não é cristão, isso é de Deus, isso não é de Deus, né? E não só para casamento e profissão, mas para muitas outras coisas. E a Catarina, ela era uma mulher de muita fibra e ela era uma mulher muito forte. Eu olho para Catarina Vambora e eu vejo a mulher de Provérbios 31. E porque Vambora. Tava Vambora. louca pra fazer essa piadinha. Eu tenho um amigo meu que ele falou que esse vestido ia fantasiado pra um determinado lugar. Eu falei, se veste de Lutero, chega na tulipinha e fala, aí, Catarina, vambora? Ai, ai, todos riram. Foi muito péssimo, muito piada de tio do pavê de reformado, Enfim, mas a gente vai pra faculdade pra aprender essas piadas com os professores. Exatamente. E a Catarina, ela fugiu do convento, como muitas outras freiras, porque elas achavam que essa era uma maneira mais elevada de viver. Quando elas descobriram que não era, elas saíram dos conventos e dos monastérios e foram viver o cristianismo reformado de outra maneira. Então, tinham muitas comunidades assim, né, de cristãos, e às vezes a família rejeitava, né, porque às vezes a família mandava mulher que tinha sobrando na família, tipo, ai, gente, né. E tem até uma expressão que eu vi que muitas mulheres achavam que Jesus era o genro ideal para suas filhas, né, o genro ideal era o marido perfeito, então mandava as mulheres para serem freiras, elas não iam ter dor de cabeça mais com elas porque elas estavam bem guardadinhas lá. E aí que a Catarina fugiu, virou fugiu ovelha com a de ajuda do Lutero, Lutero, diga-se de fugiu com a passagem, ajuda do Lutero. porque ela mesma E escreveu uma aí, carta para ele pedindo ajuda. Catarina fala, gente, Catarina das minhas, gente. Eu tô te falando, gente. Minha filha vai chamar como? Catarina, porque bichinha arretada. E ele arrumou e aí, um amigo negociante lá para ajudá-las a escaparem. sim, a gente era fuga real, assim, era um negócio meio missão impossível, assim. Eu acho muito engraçado essas histórias. E porque o Lutero, ele pegou um ranço de convento, de monastério, que ele não gostava muito, não. Ele queria botar tudo abaixo. Então, sempre que Não, e dava, ele depois ajudava o povo dessas a fugir. fugas, diz que Lutero ainda ajudou a arrumar moradia
marido e emprego para essas mulheres. Pra todo mundo, Exceto pra a todo mundo. Catarina, que ficou morando um tempo com ele. Aliás, não com Aí, ele, mas com o amigo dele, o Lucas Kanak, que pintou o retrato famoso o dela. retrato dela, que dá na nossa artezinha. E aí a gente fica, ela foi ali rondando, ciscando. Aí a Argula falou, não, Lutero, você tem que casar. E aí Lutero fala pra ela, você tem que casar. E tudo, olha, por que você acha que eu tenho que casar? Por que você não casa comigo então? Ela meteu o louco. Ela dizia assim: só me casarei com o Dr. Lutero ou alguém parecido com ele. E falava isso pra ele. Ah, minha gente, Então olha que você vê, direta, diretíssima. veja bem, aí com uma mulher dessa, você acha que eu vou querer menos do que alguém do peso de Lutero? Não, né, gente? Aí vem com, não, né, gente, vamos, mulherada, vamos aumentar aí o nível, vamos elevar o Não, nível e o aí desses Lutero, ele casamentos. ria ao ouvir isso. E ele dizia que nunca farão com que eu me case. Deus rindo lá do céu, né? E é muito Pois é. engraçado porque você vê, e eu acho, e eu fico imaginando como o Lutero via, porque eles tinham uma boa diferença de idade, né? Então o Lutero devia até ver ela como uma menina, assim, né? E aí a Argula, nossa querida Argula, foi e começou a falar, Lutero, você tem que casar, rapaz. Essa mulher aí, ó, mulher top das praias. E aí foi muito porque a Catarina, ela influenciou muito a perspectiva que Lutero tinha da mulher e do casamento. No fim, eles se casaram Pois é, depois e ela, de convivência ou de insistência, ele propôs casamento pra ela. Só que os e amiguinhos aí ficaram eles meio casaram. sentidinhos, né? Porque ele nem contou para os amigos que ele ia casar. Foi ali meio na surdina, eu acho que ele não queria eu te avisei! Ele, acho que ele não queria ouvir, cuspiu pra cima, casou. E caiu bem na testa. E aí eles casaram e a Catarina ela teve um papel muito importante na vida de Lutero, principalmente porque ela fazia uma ótima cerveja para ele. Então eu acho que, gente, é a mulher de Provérbios 31, cara. Essa mulher ela fazia cerveja. Olha isso, gente. Que abençoada, né? Deus abençoe a Catarina. E aí ela, assim como a nossa Catarina Zell, ela também era muito hospitaleira, ela também, a casa de Lutero também recebia muita gente, embora Lutero não fosse tão aberto assim, tão tolerante quanto o Zell, né? Mas ele recebia ali bastante perseguidos e tudo mais. Ele Imagina, recebia Lutero, estudantes também, pessoas que iam aprender sim, com ele. porque Lutero ele tinha um papel muito importante, ele estava ali, ele era o rosto da reforma, né? Então ele era o rosto e a voz da reforma. Então ele ia para muitas dietas, né? Para muitas conferências. Ele às vezes viajava para discussões teológicas muito fortes em outros lugares. E quando Ia ele para viajava, era a Catarina que ficava respondendo as dúvidas dos estudantes, como uma verdadeira então assim, lutera. então a Catarina ela era realmente o braço direito de Lutero. E ela não era só, não que seja pouco, né, gente? Você, como a gente vai ver no caso da Idelete, não que fosse pouco você cuidar somente dos afazeres domésticos, mas ela fazia mais do que isso. Então, ela dava conta de muita coisa, assim, né? Era muita Quando o coisa. Lutero casou Porque com a Catarina, ele estava com 42 anos e ela com 26. E era é também um uma dos motivos de diferença falarem boa. muito do casamento deles. Então, ela era, né, na flor da idade, o Lutero já era um quarentão, veja bem. E a gente tá ali falando do século XVI, gente. O quarentão ali do século XVI não era tão quarentão quanto os nossos quarentão de hoje em dia. Devia estar meio acabadinho ali. É engraçado as imagens, os retratos dele depois de casa dele, tá até mais gordinho. E aí, com o capzinho dele. Então, ela influenciou muito a forma dele pensar, a forma dele encarar as mulheres, dele ser mais tolerante. Porque, querendo ou não, é o que eu sempre digo, essas pessoas, a gente fala, nossa, mas que absurdo ele dizer isso, essas coisas, mas eles eram filhos do seu tempo. Ele foi criado, formado dentro de uma cultura em que a mulher era um demônio, de que, sabe, de que a mulher, ela estava ali para seduzir os homens e que, oh meu Deus, e por mais que ele É mude, e por mais que ele o tenha potencial demoníaco da mulher, demônio, que é o que está ai, sendo gente, pelo amor de falado Deus. aí, efervescência na internet. Pois é, né? Século XXI, século XV, olha só, né? Ai, É ai, logo a história é ali. um círculo, de fato. A história é um círculo. Não, e o que é Então, engraçado no você vê. casamento de Lutero e da Catarina é que as percepções dele no início do casamento, porque isso acontece, você tá indo morar com uma pessoa que você não conhece muito bem. E aí depois, então, tem uma fala que ele diz assim: existem algumas coisas com as quais precisamos nos acostumar no primeiro ano de casamento. O sujeito acorda de manhã e encontra um par de tranças postiças no travesseiro, onde antes não havia nada. Então, assim, hoje em dia a gente pode falar um par de cílios postiço, há uma peruca,
Mas depois de um certo tempo, ele diz assim: minha Kate é em tudo tão dedicada e encantadora que eu não trocaria minha pobreza pelas maiores riquezas do mundo. Então você vê, Então é um você vê um negócio Lutero no que começo do casamento e um Lutero um pouco mais maduro. Catarina domou, gente. A Catarina domou. Até porque Lutero, ele era muito piadista e muito brutão, né? Alemão, né, gente? Alemão. A gente... E aí, a forma como ele percebeu as mulheres e a forma como ele mudou foi em 90% pela Catarina, né? Então, por mais que no começo ele tivesse tido uma certa resistência ao matrimônio e a própria Catarina, ele a conheceu e eles tiveram uma vida muito boa. E ela foi realmente uma auxiliadora idônea, como todas, eu vejo como todas essas mulheres que nós estamos estudando, elas foram, né? Elas eram os braços direitos, os braços, né? Porque tem dois braços direitos, né? Elas foram o braço direito dos seus maridos. E isso é muita coisa, isso é muita coisa. E esses homens, eles as tratavam com respeito e com consideração e as tratavam como iguais. Então, você vê, quando Cristo ele é o centro desses casamentos e existe uma aliança sincera, não simplesmente paixão e coisas que são passageiras, as coisas elas realmente se transformam. E isso é muito interessante, isso é muito interessante. Ela era uma mulher muito forte, ela cuidava da casa, ela tinha Ela praticamente uma dirigia e hospedaria. administrava as finanças da família, para que ele pudesse se dedicar ao ensino. E aí ele chama ela Kate, minha patroa. Porque o que ele ganhava, ele dava para ela administrar com tudo que tinha que fazer, né? Então, é realmente, de verdade, quando eu olho pra Catarina Vambora, Eu sempre tenho mania de colocar um D, né? Porque o von já é o D do alemão, né? É mania de Eu brasileiro. descobri que esse von se pronuncia fão. Com uma outra live do Alemão de Sunga, do Alex. Eu vou falar von porque eu sou brasileira, entendeu? Vou falar Catarina Vambora. Porque Vambora. Daqui a vambora é pouco eu legal. falo Vambora. Vambora é top. Adoro brasileirar as coisas. mas quando eu realmente, de verdade, não é balela, não. Quando eu olho pra Catarina Vambora, eu realmente olho pra mulher de Provérbios 31. É a mulher que se dedica, a mulher que levanta cedo, a mulher que administra, a mulher que negocia, é uma mulher que é temente a Deus e uma mulher que é a coroa do seu marido. Então, ela é um grande exemplo em vários aspectos. Em questões teológicas, em questões domésticas, em questões espirituais. E E não é eles à tiveram toa que ela 6 é... filhos. Dos Então, você vê, 6, gente, 4 chegaram à idade adulta. Então, hoje em dia, as mulheres com 3 filhos já estão reclamando. às vezes com Não que um, seja ai, só fácil, vou ter um. realmente é Não difícil. é, não é. Mas você imagina, a gente não tinha babá eletrônica, a gente, né? Ela não tinha babá eletrônica, ela não tinha internet para responder as questões, ela não tinha fralda descartável, ela não tinha máquina de lavar, ela não Não, e tinha ela chegou a torneira. ter 30 pessoas no mosteiro lá com ela, entre hóspedes, viajantes em trânsito e estudantes. Então, eram os filhos, mais os hóspedes, mais os estudantes, Ela mais dava pessoas conta de em trânsito tudo. ali para administrar tudo. Então, não é que ser mãe hoje seja fácil, gente, mas há 500 anos eu te garanto que era bem pior. Então, é muita fibra para ser uma mulher assim, né? E querendo ou não, ela era a chamada de primeira-dama da reforma, porque, como eu disse, Lutero, ele era o rosto e a voz da reforma. Obviamente que ele Não, não e fez isso o sozinho. Lutero chama ela de Estrela da Manhã de Wittenberg, porque ela acordava por volta das 4 horas da manhã para dar conta de tudo que ela tinha que fazer. E ela tinha uma Então, horta, um orquidário, confeccionar material para pesca, era muita coisa. Tinha galinha e ainda fabricava cerveja. é o Então que eu era mais muita gosto, é o que eu mais coisa. gosto. A Estrela da Manhã Então, de você vê, Wittenberg. e ela dava conta de tudo, e ela era uma mulher inteligentíssima, era uma mulher que se as pessoas, ela era capaz de substituir Lutero, gente, Ela Lutero participava não das foi mesas qualquer de homem. debate, era a única mulher na mesa de debate de Lutero. Então, por isso que quando Lutero viajava, os estudantes vinham perguntar para ela. Exatamente. Então você vê, eu fico pensando que às vezes a gente é hoje em dia, sabe? Porque a gente tem uma tarefa, a gente se acha uma super mulher e acha uma coisa muito incrível. Gente, ser uma mulher virtuosa não é uma coisa fácil, sabe? Se você pega ali Provérbios 31 e se olha pra uma mulher dessa, é difícil, gente, é difícil. Não é fácil, não. Entendi. Então, como que a gente olha para uma mulher dessa e a gente não admira e não aplaude de pé para tudo que ela fazia? E ela fazia tudo isso com metade dos recursos que a gente tem, sendo generosa para dizer que ela tinha metade dos recursos que a gente tem hoje, né? Então, Catarina foi uma mulher admirável. Ela tem grande influência na teologia e na cosmopercepção de Lutero, tanto das mulheres quanto de matrimônio, quanto de várias Não, coisas. e Lutero na se correspondeu com biografia várias que eu outras li, mulheres.
na biografia que eu li, fala que teve um momento que Lutero ficou um pouco deprimido, né? Porque imagina, era uma coisa nova, ele não queria romper com a Igreja pressão, né? Católica, mas Não era o surgiu uma objetivo dele. reforma com tudo que ele trouxe, né? E disse que ele estava deprimido no quarto e ela foi lá para tentar animar ele. E aí ele estava dentro do quarto e ela entra no quarto toda vestida de preto. Assim como hoje, naquela época, o preto também simbolizava luto. Então, o Lutero tomou um susto e achando que alguém tinha morrido. E aí ela respondeu, ele falou assim: ao que parece, Deus morreu. E aí ele se tocou que ele não precisava ficar deprimido, que o que ele estava fazendo era o correto, né? Que todos os processos que estavam acontecendo na vida dele, ele deveria dar andamento. E ele agradece a esposa por esse momento. Então, assim, os grandes homens não passaram, né, pela história do cristianismo sem passar por dificuldades, né? É sinalizado nessa biografia que Lutero teve um momento de depressão e que a esposa estava lá ao lado dele para tentar ajudá-lo e encorajá-lo. Então, eu achei isso muito maravilhoso. O que não é uma coisa fácil, né, Dê? Então, é muito difícil e precisa de muita fé, porque ela também precisava ser cuidada, né? Não tanto de coisa que ela fazia. Então, eu acho muito incrível a biografia dela, a forma como ela era uma mulher de fibra, uma mulher fortíssima, assim, em todos os sentidos, né? E, cara, não tem como olhar para ela e não ver um exemplo a ser seguido em vários aspectos, sejam para mulheres casadas ou para mulheres solteiras ou para mulheres casadas com filhos ou sem filhos, né? E isso que eu acho mais rico na história do cristianismo. A gente olha para essas mulheres, não que elas fossem mulheres perfeitas ou mulheres que nunca erraram ou que tudo que elas fizeram foi lindo e maravilhoso. Elas também fizeram porcaria ao longo da vida delas. Mas isso não invalida o quão incrível elas são, o quanto graça elas receberam e o quanto que a gente pode aprender com elas, né? Pro nosso O dia a legado e a dia, inspiração, né? Que pro elas legado. trazem. Exatamente. Então são pérolas. Essas mulheres, para mim, elas são pérolas na história do cristianismo. E eu as admiro muito. E é isso. Quero ser igual a Catarina um dia. E eu quero encerrar até Aprender a fazer falando cerveja. essa parte da Catarina com algo que Lutero fala dela. Ele diz assim: minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e, quando volto, está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama Cristo, ama Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo o que tem acontecido, a reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Oh, achei lindo. Aprendam, E homens, ela, aprendam. né? E ela, em resposta, diz: tudo que tenho feito se resume a simplesmente duas coisas: ser esposa e mãe. E tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Então ela Você vê reconhece, ela é ainda muito assim, feliz no dia a dia dela, o que não sendo era um dia a mãe e dia muito, esposa. né? Eu acho Oi? que isso é muito interessante para a gente notar para pessoas que às vezes acham que a domesticidade, não só mulheres, mas homens também, que às vezes acham que a domesticidade elas não tem lugar, né? Ou então que é menos. Então assim, nossa, eu não vou ficar em casa. Mas gente, isso você imagina o que seria da vida de Lutero se ele chegasse em casa e não tivesse alguém para deixar a casa dele com cara de lar, sabe? E eu acho que isso, cara, eu fico pensando assim, porque minha mãe, ela é muito assim também, sabe? Minha mãe, ela é muito cuidadora, e minha mãe, ela é muito dedicada, e sempre quando a gente precisa de alguma coisa, ela tá sempre disposta e tudo mais. E isso faz muita diferença, isso faz E muita não só com diferença, muita vocês, porque eu diferença. sou prova disso. Ela é muito receptiva, ela é uma fofa, ela sempre trata todo mundo com muito amor e carinho. Eu amo ir na sua casa porque sua mãe é muito receptiva, tanto comigo Minha quanto com meu mãe é, marido, como com meus filhos. com todo mundo, assim. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível, É e uma uma mulher mulher muito forte também. relevante, É uma mulher Dona relevante. Nilva, no nosso tempo. E de verdade, assim, eu sempre que eu fui, mãe, obrigada por você estar me ajudando e tudo mais. E minha mãe sempre topa minhas loucuras, né? E é muito isso. E eu vejo como isso faz diferença na minha vida.
E, assim, às vezes, para eu conseguir estudar, para eu conseguir gravar, para eu conseguir fazer qualquer coisa, e eu peço para minha mãe, e ela tá sempre do meu lado, né? Então, auxílio, assim, um auxílio é fundamental para qualquer pessoa, para qualquer época, para qualquer lugar. Então, eu realmente imagino eu espero que um dia Deus dê a graça de eu poder ser uma mulher assim, né? E mesmo que eu não seja como mãe e esposa, que eu possa aprender a praticar hospitalidade de outras maneiras. Que para mim é uma certa dificuldade, confesso. Mas eu acho que é um princípio cristão, a hospitalidade. E ele é uma coisa, assim, sensacional. Não tem como, não tem como você ser cristão e não, pelo menos, saber que você precisa tentar ser, ser hospitaleiro, sabe? Que isso Sem dúvida. é uma das veias do cristianismo. Mas, enfim, Vamos para a vamos para nossa a última próxima. mulher de hoje, que é a esposa do Calvino, Aidelette Ai, de Bure. ai, gente, Delete foi uma mulher bem quietinha, bem na dela. Calvino falou pouco dela também, mas alguns biógrafos dizem que isso foi em respeito a ela mesma, porque ela era uma mulher muito modesta e muito humilde. Então, ele não falava dela porque ela não gostava que ele falava dela, basicamente. E Calvino, ele foi muito exigente na hora de escolher uma mulher, muito chato, muito chato. Concordo com o Calvino, ele estava certo. E Calvino era meio adoentado, então ele sabia que ia precisar de uma mulher que ela tinha que Que aguentar um pouco cuidasse mais do dele. tranco, né? Que cuidasse dele, né? Porque Calvino, ele foi um grande reformador de segunda geração, né? Ali quando a reforma estava começando, ele era criança e tudo mais, então ele chegou ali no negócio, o negócio já estava efervescendo já. Ele foi perseguido, ele foi lá para Estrasburgo, Quando ele para foi casa lá do pela Isel. perseguição da França, realmente ele foi para a casa da Foi. Catarina Zel. E diz que ele Sim, buscava por verdadeira beleza de alma, não era só a aparência, era uma sim. mulher que fosse adequada. E o que você falou, realmente, ele tinha várias doenças e precisava de alguém que cuidasse dele. Você vê o bichinho, as imagens dele sempre magrelinho, sempre ossudinho, porque o bichinho era ruinzinho, vivia adoentado. E ele precisava de alguém que cuidasse dele. E ele sabia que não tinha como ele pegar uma mulher que realmente não fosse dedicada, né? E a Idelete, ela já tinha 2 filhos do primeiro casamento, ela foi viúva, e foi assim, poucos meses, viu? Ela enviuvou, logo depois ele pediu ela em casamento. Não, tanto que, assim, quem falou para ele dela foi o Butzer. Quem? Olha aí o Butzer na história de novo. Ora, ora. Quem E é ele Rodrigo nem tinha Faro perto de cogitado Martin ela Butler? porque ele conheceu o marido dela. E ele sabia que ela estava reclusa, né? Então ele nem tinha pensado nela. Mas o Butler deu uma lembrancinha e ele começou a pensar rapidinho. O Té foi espertinho. O Calvino foi espertinho, gente. O Calvino foi ali rapidinho. E, inclusive, eles eram anabatistas, né? E não Calvino, a Idelete, o primeiro marido dela. E foi por influência de Calvino que eles acabaram se tornando reformados, né? E, enfim, eles foram perseguidos. Ela foi no primeiro casamento dela por conta de serem anabatistas. A gente nem gostava dos anabatistas. Acho que só o Isel gostava dos anabatistas, acho que mais ninguém. E eles foram perseguidos e ela sempre foi uma mulher muito forte e estava sempre ali apoiando o marido dela, apoiando ele em tudo. O primeiro marido dela não foi diferente com Calvino, né? A gente tem pouquíssimas informações sobre ela, pouquíssimas, mas as informações que nós temos são sempre muito positivas. E Calvino não se casou depois, novamente. E no leito de morte, ela pediu, pelo amor de Deus, para ele cuidar dos filhos dela. E E Calvino ele cuidou, disse que cuidaria. E sim. ele chamou Idelete de a excelente companheira da sua vida e sempre fiel assistente de seu ministério. Então, o que ele buscava de uma alma bela, de uma esposa modesta, dedicada, ele encontrou em Idelete. Sim, sim. E ele fala E que eu aquele acho que acha uma esposa acha um bem e alcança a benevolência do Senhor. Ele tem aquele texto de mulher virtuosa, quem provérbio, a né? achará. E ele entende que ele achou isso na Idelete. E ele era exigente, gente. Calvino era chato pra caramba. O bicho era tinhoso. Tanto que várias vezes ele rejeitou outras mulheres. Tem uma das mulheres que ele rejeitou porque ela era da nobreza. E ele basicamente dizendo, ela se acha demais. Ele é um pouco arrogantezinha, não quero, obrigada, viu? Então, ele era realmente muito exigente com os atributos. E ele só tinha elogios
por conta da Idelete. Eles também não tiveram filhos, também os filhos deles, assim como a Catarina Zel, os filhos que eles tiveram acabaram tendo dificuldade no parto, morrendo muito, muito cedo depois. E um dos biógrafos que eu li, que foi o James Good, do Grandes Mulheres da Reforma, que é uma das nossas fontes aqui para esse episódio, que é um livro muito bom, assim, ele foi um livro introdutório muito bom para eu conhecer algumas dessas mulheres também. É porque eu não tenho ele físico, aí não dá para mostrar. Eu só tenho ele em Eu vou e-book. colocar lá na descrição do vídeo. Eu peguei ele no Kindle, que tava baratinho, na Amazon. O meu é E Kindle ele... Unlimited. Eu leio ele de graça. Só que não, né? Não é tão de graça, porque eu pago o Unlimited. Você paga. E ele fala que, embora muitas pessoas considerassem Calvino um homem de intelecto muito, muito forte, um homem muito, muito seco, por ser muito intelectual, ele demonstrava muito carinho, muito afeto pela Idelete e pelos filhos dela também, posteriormente. Ele cuidou da filha dela até ela se casar. Quando o filho dela sofreu perseguições, ele que auxiliou, né? Também convenceu ele a virar, né, reformadinho e deixar de ser anabatista. Né, que embora fosse mais ligado ao pai biológico por conta disso. Não, e Então, o casal, né, sofreu muito porque os católicos falavam que a morte dos filhos dele era um castigo divino. E isso, você vê, era uma coisa muito né, pesada, né? imagina, você já estava sofrendo a dor do luto e ainda achavam os infelizes para ficar falando que era castigo de Deus. Então, imagina, perdeu todos os filhos que eles tiveram. Foi Acho que foi uns um 3, grande né? golpe para eles. Acho que foi uns 3, né? Acho que foram uns 3 ou 4 que eles tiveram e eles não chegaram à idade adulta, né? E isso é muito triste. Foi difícil para ela, mas mesmo assim ela suportou e continuou ao lado de Calvino. E é muito interessante porque ela era bem, bem dona de casa mesmo e bem, bem discreta, assim. A gente não... Calvino quase não fala dele nas suas cartas, ela não tem nada escrito. Então é muito difícil ter informação da Idelete, muito difícil, assim, catando milho numas coisas ou outras. Mas quando o Calvino fala dela, sempre falando sobre a sua dedicação, sobre o seu auxílio. E eu acho muito legal essas mulheres de reformadores, porque elas sempre auxiliavam ele em alguma maneira no seu ministério. E mesmo que não fosse um auxílio muito visível, como no caso da Catarina, né, de ser uma professora assistente, vamos colocar assim, mas muitas vezes de revisão de sermões, de discussões teológicas, de várias coisas assim nos bastidores que foram muito importantes. E Calvino ele também teve problemas emocionais, assim. Eu acho que foram questões muito muito fortes que eles tiveram que passar, né? E ela estava sempre ali, sempre juntando a sua dor e ajudando ele. E eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito incrível. E eu fico sempre pensando, cara, Até o eu fato deixo ela. dele, no leito de morte, falar para ela que cuidaria dos filhos como se fossem delas. Ele percebeu que ela estava angustiada, era como se fosse algo que segurava ela ali ainda. E ele percebeu que ela estava angustiada com isso. E disse para ela: Eu vou cuidar dos seus filhos como se fossem meus. E cuidou deles. E ela mesmo diz que eu já os entreguei nas mãos do Senhor, mas fico muito aliviada em ouvir o que já sabia, que você não abandonará aqueles a quem eu tenho confiado ao Senhor. Então, é muito bonito esse companheirismo, né? Ela cuidou dele, cuidou de todas as doenças dele, todos os momentos, né? E ele cuidou do legado dela, cuidou dos filhos que não eram biologicamente dele, mas que ele cuidou conforme o juramento que ele fez no leito de morte. Então, você vê, era uma mulher muito dedicada aos filhos, muito preocupada. E, gente, assim, eu que sou muito pra fora, muito expansiva, às vezes acho muito engraçado ver uma mulher tão discreta e tão calminha e tão reclusa. E eu Eu acho também não isso muito posso dizer que sou admirável. discreta. Então, a gente quer tudo, ver essa mulher aqui, sabe? Bem calminha, fala baixinho e fala as coisinhas assim. Quer dizer, não sei se ela fala baixo, tô pressupondo, né? Mas eu acho muito admirável isso, assim, porque eu acho que você tem que ter uma força e um controle, porque, gente, qualquer coisa já tô falando alto. Pois é. E é muito interessante isso, porque, assim, infelizmente a gente não tem mais material sobre ela, né? Infelizmente, eu acho que isso é muito triste. Talvez futuramente a gente acabe descobrindo entre cartas e outras coisas.
Mas eu admiro muito a Idelete, porque, gente, ela foi esposa do pai Calvino, né? Ele falando dela, ele diz assim: eu perdi aquela que nunca teria me abandonado, fosse em exílio, ou na miséria, ou na morte. Ela foi uma preciosa ajuda para mim e nunca se ocupava demais consigo mesma. A melhor das minhas companhias foi tirada de mim. Então, Lutero sofreu com a partida dela. Eles ficaram casados só por 9 anos, né? E ele não se Até a casou morte novamente dela. depois. Não se casou. Ele não quis outra esposa. Então, eu acho que foi um amor tão, tão profundo e tão sincero que ele simplesmente não queria outra pessoa no lugar dela, porque, sei lá, talvez achasse que nunca ia encontrar ninguém à altura dela, ou qualquer coisa desse tipo. Pode ser isso, porque ele escreve para consolar uma outra pessoa, ele diz assim: eu sei por experiência própria quão dolorosas e devastadoras são as feridas causadas pela morte de uma excelente esposa. Quão difícil tem sido para mim governar os meus sofrimentos. Então, talvez por isso ele não tenha casado novamente, porque talvez ele achasse que não encontraria alguém à altura de Delete. O que realmente deveria ser muito difícil, viu? Sinceramente. Eu fico pensando nessas mulheres que não tinham máquina de lavar, não tinham micro-ondas, não tinham fogão elétrico. Não, e fora lidar com as doenças, né? Não tinham remédios. Às vezes você não tinha como acudir àquele determinado problema. Às vezes era só orar ou esperar. Então, Era realmente não difícil, gente. foi algo fácil. E essas 4 mulheres, elas são muito diferentes, né? Entre Sim. elas. Umas mais revolucionárias, outras mais teólogas, outras mais donas de casa, outras mais dedicadas ao marido. Mas o que é interessante é que cada uma delas opera conforme a necessidade que Deus colocou nas mãos delas. Então, cada um tem a liberdade de atuar no que Deus colocou nas nossas mãos. Não é que só porque você, mulher, não fez teologia, que você não é relevante. Porque o seu trabalho pode ser diferente e ele também é Sim. complementar e relevante. Então, é importante salientar isso. Né? Que essas mulheres relevantes de 1600, na diversidade de forma delas, nos ensinam que na igreja é necessário que tenham mulheres diferentes para auxiliar em momentos diferentes e uma complementa a outra. Exatamente. Porque se todo mundo fosse igual, né? A gente sempre, quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em corpo, né? A gente fala, tem até a musiquinha, né, do Somos Corpo. Mas imagina se o corpo fosse todo orelha, se o corpo fosse todo nariz. Não ia ser um corpo, ia ser só um nariz, um monte de nariz, um monte de coisa. Ia ser um A gente precisa Frankenstein. de. Ia ser um Frankenstein. Nós precisamos de funções diferentes para coisas diferentes, né? Então, como eu falei, eu tenho uma certa dificuldade com hospitalidade. Eu tenho que aprender sobre isso. Mas eu conheço mulheres da minha comunidade que elas são absurdamente hospitaleiras, né? Eu já não sou uma pessoa que lidou muito bem no Ministério Infantil, embora eu já tenha participado do Ministério Infantil. Minha amiga Carol, gente, ela se dedica, ela faz uns negócios lá, que a mãe dela é pedagoga Não é ainda, sabe fazer uns admirável? trem? Gente, eu acho muito bonito. Esse que Quando eu passou dava aula, agora ela desenhava, assim. as comemorações do Dia das Crianças, o que as moças da minha igreja fizeram, eu falei assim, gente, é tão necessário o que vocês estão fazendo, eu não tenho o seu dom, que bom que vocês existem. E assim, apesar da minha mãe ter sido uma excelente professora de Ministério Infantil de EBD, não é o meu caso. Mas eu admiro grandemente quem tem esse dom. E é por isso que a gente precisa umas das outras. É por isso Sim, que é bom sim. caminhar junto. Porque junto a gente vai mais longe, uma vai ajudando a outra. Então eu vou sempre reforçar isso nos nossos episódios de Mulheres Relevantes. Eu preciso de você, entendeu? E a Beth, mais que isso, sabe que eu preciso realmente, né? Nos momentos de desabafos. Apesar da Beth não ser uma mulher casada, ela tem excelentes conselhos. Então, não é só mulheres mais velhas que ensinam mulheres mais jovens, mas mulheres mais jovens também ensinam mulheres mais velhas. E é Isso, sobre e a isso, gente tem gente. isso, né? É sobre isso, tá tudo bem. Então, é uma coisa que a gente aprende umas com as outras, né? É muito interessante isso. E isso é sempre, desde o Antigo Testamento, desde que o mundo é mundo, né, gente? Lá desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo, passando por todas as eras da história do cristianismo, até Cristo voltar. Então a gente sempre aprende umas com as outras, a gente sempre tem o que dizer, a gente sempre tem o que ensinar, e mesmo que às vezes às vezes algumas pessoas querem impor certos estereótipos, dizendo que esses estereótipos são bíblicos, e eles não são, e às vezes a gente fica, ai meu Deus, eu nunca vou ser isso porque eu não sigo esses padrões e tudo, sejam estéticos, sejam, sei lá,
de dotes, de dons que esse povo gosta de falar. E tem até uma cena muito engraçada, que eu amo muito Orgulho e Preconceito, quando o Mr. Darcy vai falar sobre que ele considera uma mulher prendada. E aí a Elizabeth fala, não é à toa que você conhece só 5 ou 6, porque olha esse tanto de coisa, você tá pedindo uma pessoa que não existe, né? Então, às vezes é isso, as pessoas querem achar que elas precisam ser de um jeito só, sendo que não, né? Deus, ele nos fez pessoas diferentes para exercer, como a Denise falou, né? Para exercer coisas diferentes, para ajudar as pessoas de maneira diferente, e cada um tem o seu valor, né? E isso é muito incrível, gente. Eu acho que a beleza da diferença, ela é muito bonita, essa beleza. Vamos recomendar alguns livros, Beth? Vamos. Então, eu vou falar de novo. eu recomendo... a Beth vai recomendar esse aí. Então, eu já qual o falei nome desse dele, mas só livro? para reforçar, Mulheres no Movimento da Reforma, é da editora... Peraí, gente, essa câmera sempre... Aqui, achei. É da editora Sinodal. As autoras são Claudete Urich e Heloísa Dalfert. E elas têm artigos também, e elas são muito boas. Então, se você jogar lá no Google Acadêmico, o nome delas, ó, top. Tem o que a gente usou bastante hoje, que foi o Grandes Mulheres da Reforma, que é do James Good, Exatamente. que é muito bom também. Ele é excelente. Tem um que saiu O que mais? agora, que teve até uma live ontem, da Jaqueline Souza Pinheiro e da Ruth Salviano Almeida. Chama Reformadoras, é pela Thomas Nelson Brasil e uma outra editora que eu não lembro. Desculpa, viu? Mas eu vou colocar na descrição do vídeo, mas são livros que são... Alguns são introduções. Esse Reformadoras, o último que eu falei, da Ruth Salviano, eu vi a live ontem e tem um apêndice que parece ser bem interessante, com arquivos originais, sinalizados, então acho que vale muito a pena. Eu mesmo já estou querendo comprar. Eu também. Mas essas são algumas literaturas que a gente recomenda. E tem os próprios livros da Ruth Salviano de Almeida, que no Brasil ela foi uma das pioneiras. Ela ganhou prêmios e tudo mais. Eu tenho um aqui que ele não fala exatamente da reforma. Quem sabe mais pra frente a gente tenta uma live com ela. Ai, já pensei se a gente consegue. Eu fiz o curso dela, foi bem legal. Ai, cadê? Peraí, gente. Essa parte aí você corta, que vai mostrar aqui. Aqui. Ó. Esse livro aqui, embora não fale exatamente de reformadoras, que é uma voz feminina... Ai, peraí, que essa câmera... Eu tenho dificuldade com essa câmera, é muita tecnologia. Eu tô me sentindo aquela, né? Filha, ajuda aqui a mãe! É uma voz feminina calada pela Inquisição. Essa daqui é da Ragnus, que também é da Ruth Salviano de Almeida. Ela tem... falando das mulheres no cristianismo primitivo, e ela tem uma voz calada, uma voz feminina na Reforma, que ela fala principalmente da Margaret Navarra, que ela foi uma rainha, que ela ajudou Calvino e tudo mais, também foi uma mulher sensacional. Ela usou muito de sua influência política para ajudar os reformadores. E ela tem tudo isso da Ruth Salviano de Almeida. Esse é o quinto livro dela que ela está lançando, esse que a Denise mencionou, e ela tem um que fala de mulheres cristãs brasileiras, que é o maior livro dela. Esse eu não tenho, mas em breve estarei adquirindo. Inclusive, porque a gente vai continuar a série Mulheres Relevantes. Não sabemos quando vamos parar. Sabemos quando vamos parar. E ele é um livro que ela disse que teve mais material e tudo mais. Inclusive, eu não sei se essa senhorinha ainda está viva, mas na época que ela lançou, uma das senhorinhas ainda estavam vivas, então não foi só de mulheres antigas e mulheres mortas de outros séculos, são mulheres do presente, e elas falam de mulheres que tiveram uma relevância grande no Brasil, o que eu acho que é muito legal. E esse que é o mais recente dela, que a gente quer comprar. Então, a Ruth Salviano de Almeida também, né, junto com a Claudete Urich, a Ruth Salviano de Almeida são duas mulheres brasileiras que são referenciais para mim no estudo de mulheres na história do cristianismo. Então, coloca o nome delas no Google Acadêmico, no Google, que você vai encontrar muito material, artigos em portais, em sites cristãos, artigos acadêmicos delas. Então, são mulheres muito boas e tudo em português, né, o que acaba sendo mais viável, né, pra gente, que afinal é a nossa língua, não é mesmo? Sem dúvida. E é muito legal. Assistam a live na Thomas Nelson Brasil, acho que ainda está disponível, sobre esse livro novo. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com outras pessoas, se inscreve no nosso canal, porque nós teremos novidades. Sábado que vem nós teremos o 3º episódio. Que são as mulheres de 1700 ou 1800? 1700, né? São as mulheres de 1700. Não sei, então... a gente é de humanas, essas coisas de número a gente fica meio bagunçado às vezes. Mas continua com a gente que tem novidade. Então, muito obrigada, você ficou conosco até agora. E segue a gente no Instagram também.
Segue a no gente no Instagram, que a gente Instagram, sempre posta as coisas lá. verdade. Quase teóloga. Tá aqui em cima, ó. Arroba quase. Peraí. Quase teóloga D. Meriellen Rodrigues. Aqui tem nosso. Aqui, ó. Eu não tô sabendo. Ai, gente, Aqui tem o quase teóloga. Então, segue a porque é o gente nas redes contrário. sociais, se inscreve no canal. E é isso. Manda o povo da sua igreja, é isso aí, gente. Manda pro grupo de mulheres, manda pro grupo de homens. Convida a gente para pregar, que a gente também vai. E é isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Beth. Até sábado que vem. Tchau, galerinha. E dá pra ouvir aí? Não. Porque eu tô ouvindo. Ai, que bom, O que você porque tá eu tô puta da ouvindo? vida. Eu tô ouvindo o Cadu lá embaixo, ouvindo música. Eu quero Eu não tô socar a cara ouvindo dele. nada, fique tranquila. Ai, que bom. Tá bom. Quando meu carro velho é um adolescente rebelde. Né? Tá fácil, minha vida tá fácil. E ali Peraí. Ô, Cadu, eu tô gravando. Vai pro final do Saco, vídeo. meu. Nossa, pelo amor de Deus, falei 30 vezes. E dá pra ouvir muito? Não. Agora ele parou, né? Agora. Você tava falando que o povo ia muito para Estrasburgo. E ela levou Ai, gente. Deixa eu respirar, porque eu fico muito brava com essas coisas. Que eu tô falando e não para de fazer barulho. Enfim, sim. Ai, peraí, dissertação. Eu vou guardando as coisas em pasta, de dentro de pasta, de dentro de pasta. Às vezes eu tenho que cavucar pra achar alguma coisa. Contra hack, nós chamamos. Saudades, inclusive. Chamamos muito, Mas saudades. chamamos muito. Ai, eu Que, falei com ele que assim, né? esse episódio chegue até o hack. Mandar pra ele. Eu mandei um áudio pra ele esses dias eu tava visitando meu amigo Lucas, o Lucas, né? E aí a Sim. gente mandou um áudio pra ele, oi, Hack, saudades. Ai, o Hack foi meu orientador na graduação, gente. Ai, Ai, coração o quentinho. hack fez eu conhecer meu marido. Essa o Hack não fez pra mim, mas tá tudo bem, eu perdoo ele. Ele foi meu tentou. butcher. O Hack tentou. Depois eu te conto essa história no offline, mas tudo bem. Ai, Deus. E aí. Foi engraçado. E. Esqueci. Ah, sim, lembrei. Eu me perdi.